Olá meus irmãos, tudo bom? Com a graça de Deus, mais um vídeo aí, né? Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. E o título hoje vai ser Peregrinos e Forasteiros de Deus, né? Tá em 1 Pedro, capítulo 2, que a gente vai ler hoje. Peregrinos e Forasteiros de Deus. Antes eu quero fazer uma correçãozinha do último vídeo, né? Que foi falado aqui quando Jesus encontrou a mulher samaritana. Eu disse que ela havia sido casada com 6 maridos. Na verdade, ela havia sido casada com 5, né? O sexto é o que ela estava vivendo, tá bom? Ela havia sido casada com 5 maridos e não com 6 anteriormente. Então, meus irmãos, né? Achei na sua Bíblia 2 Pedro, 1 Pedro, desculpa, 1 Pedro, capítulo 2, né? Que fala para nós, né, que somos peregrinos e forasteiros de Deus. Né, você acompanha aí na sua, que eu vou acompanhar aqui na minha Almeida Revista e Corrigida. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também como pedras vivas sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal de esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não era povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os demais, né? Para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação, pelas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que, fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Como livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas,
o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando injuriava, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo o nosso pecado sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Palavra aqui poderosa, né? Aqui Pedro está escrevendo para a igreja, né? Exortando, né? Algo aqui, até que se a gente for ver Pedro quando ele caminhava com Cristo, Pedro que está aqui, não é ele, né? Mas Deus trabalhou nele, né? Ele também se tornou um peregrino, um forasteiro, porque assim como nós, na nossa jornada, a gente, né, irmãos, a gente vive numa mentira, né? A gente foi criado numa pátria, a gente foi criado numa cultura, a gente foi criado numa religião ou sem. E então, quando a gente vê que o nosso reino, que a nossa pátria não é desse mundo, né? Deus vai aos poucos trabalhando em nós, mas a nossa pátria está lá no céu. A gente vai se desapegando das coisas daqui, né? E então aqui Pedro ele está falando para nós, né? Para a gente deixar as coisas daqui, não só as que a gente vê, mas aquelas que tá aqui também, né? A malícia, o engano, o fingimento, as invejas, as reclamações, né? E para a gente desejar como criança que quer o leite, né? Um leite racional, não falsificado, para que a gente vá crescendo. Tipo, não se conformar, né, com isso que a gente já faz e da qual a gente já foi perdoado. Mas a gente foi perdoado para ser, porque antes a gente já não era mais, a gente já estava na morte, né? E como peregrinos e forasteiros, né? Esse é o tema principal. Eu vejo muita gente, porque o meu país é melhor que aquele, ou aquele país é melhor que esse. E se a gente for analisar, meus irmãos, até isso aí foi criado pelo homem, né? Não vamos entrar em discussão disso, porque não é anarquia, não estamos aqui falando sobre esse tema. Mas se tu for ver como um índio vê a terra, é mais ou menos, não tem divisão, né? A divisão vem do homem, até nisso, tudo é divisão. Tudo isso é meu, aquilo é teu, isso aqui é melhor, aquilo, entende? Mas não vem ao caso, né? E a nossa pátria ela vem do céu, né? O Israel de Deus, a nova Jerusalém. Essa é a nossa pátria. Então a gente está aqui como peregrinos e forasteiros. E o que um peregrino e forasteiro faz? Se você for para outro país, você é brasileiro. Mas você vai viver lá, só que lá vai ser outra cultura, outro, entende? Totalmente o contrário a você, no sentido cívico, né? Tô falando. Então nós a mesma coisa, que é o que ele está exortando aqui. Você vive no Brasil, pô, o governo lá é bom, ou o governo lá é ruim, mas você é do céu. Então o que ele está exortando aqui? Submete àquela autoridade, né? Ó, eu devo imposto, vou pagar meu imposto. Não, ele não gosta que gospe, lá naquele país não pode cuspir na rua, no outro país pode. Entende? É que nem aquele lugar, né? Tu vai numa casa, tem que deixar o sapato na porta para entrar. No outro tu pode entrar com o sapato. É assim, meus irmãos. Mas isso aí é bobice, né? Meus irmãos, isso aí, quem perde tempo, quem quer, vamos dizer assim, quem quer, tem olho só para esse mundo, né? Ele quer, tipo, arrumar uma coisa que tá caída, entendeu? Então, o que a gente tem que fazer é orar para que a gente tenha uma vida sossegada,
em paz enquanto esse avião está em queda livre. Porque uma coisa é fato, meus irmãos. Esse avião, né, o mundo, é queda livre. Não adianta você achar que, porque não vai ter mais poluição, porque todo mundo vai se respeitar, nada vai impedir esse avião. Então nós estamos nessa contramão, porque nós sabemos que nós não vivemos mais conforme esse curso. Nosso curso é outro. Nosso curso não é daqui, nós estamos aqui, ó. Entende? A gente já saiu. Então, exorta nós também, né? Falou ali de murmuração, trabalho, assim como eu também passo por isso às vezes, né? Porque isso aqui não é fácil. Essa nossa cruz aqui não é fácil, uma das cruzes, né? Aí tá falando, né? Que os servos, né? Que aquele que trabalha como servo, ou seja, um empregado, ele se sujeite ao seu senhor, né? Não somente o bom e o humano, né? Porque é bom quando o cara é bom pra ti, tu, pô, legal, cara. Isso aqui é gente boa. Mas também é o mal, né? Porque a gente foi chamado pra isso, né? Pra dar bom testemunho quando a gente sofrer as injúrias. Não porque aquela pessoa vai estar vendo, mas porque o nosso Senhor está vendo. Nosso Senhor chamou nós para isso. Então é difícil às vezes, né? Aí você pega né? Já tem aquela rotina que às vezes te oprime. Você pega trabalha num lugar que, claro, você precisa viver, comer, mas você trabalha às vezes num lugar que já te oprime, que o serviço ou é pesado, ou você trabalha com clientes e ainda por cima você tem um patrão que não é fácil, né? Mas entregando ao Senhor, fazendo conforme Ele disse, você vai passando por isso, porque você vai se apoiar nele. Ele está te observando, Ele está te vendo e Ele vai te dar graça. Entende, meus irmãos? Assim como quando às vezes você trabalha no local, que o patrão é bom pra caramba também, é bom, né? Isso aí tu não tem nem o que dizer. Mas você tem que fazer as coisas pro Senhor, pra Deus. Eu vou fazer isso porque é pro Brasil. Eu vou votar naquele porque é pro Brasil. Porque aquele vai mudar o país. Não vai, irmão, não vai. A única coisa que vai mudar o país onde você mora é Deus e você, na sua atitude. Você é a mudança no seu país. Você é a mudança na sua cidade. Você é a mudança na sua igreja. Porque está escrito aqui, ó, que a gente acabou de ler. No versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Vocês são o sacerdócio real. Não esses ministros que estão aí. Eles estão aqui para julgar esse mundo aqui caído, no qual eles também são caídos. Mas você é o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido por Deus, o povo verdadeiro que está nessa terra, para que anuncieis a virtude daqueles que vos chamou das trevas, desse mundo, desse país, dessa treva caída, para a sua maravilhosa luz. E aí você vai ver outro mundo, você vai ver outra sociedade, porque Cristo falou, o reino, como já foi falado aqui, o reino dos céus não vem da maneira como os homens veem. Olha ali, olha lá, é aquele ali, aquele lá, eu posso tocar. Não, Jesus disse, vejam, o reino dos céus já está entre vocês. Está em você, meu irmão, está em você. Enquanto a gente tem esse pensamento de que a gente depende das circunstâncias, depende das coisas e não de Deus, é só você, vou falar aqui algo para você, você não depende de ninguém e nem do favor de ninguém nessa terra. Você depende do Messias. Sua esposa
quem deu para você foi Deus. Seu filho, quem deu para você foi Deus. Seu emprego, quem deu para você foi Deus. Não é o seu patrão que vai tirar ele com ameaças, ou não. O seu emprego, meu irmão, o seu emprego, a sua vida está na mão dele. Se ele falar que aquilo você vai trabalhar lá, mas é porque ontem eu agi daquele jeito, e não interessa, meus irmãos. Se aquilo é para ti, tu vai permanecer naquilo. Entende? Porque a terra e toda a sua plenitude é do Senhor. Entende? Nós não temos nada aqui, ninguém tem nada aqui, nada pertence a ninguém aqui. Só parece, só temporário, transitório. Tudo aqui é do Senhor. Nada é do diabo, né? Então tem um medinho lá, o diabo é isso. Irmão, o diabo tem medo de você, como eu já falei aqui. Você que tem Cristo, onde você chega, se você for numa casa abandonada, você é assombração lá. Então, meus irmãos, porque o próprio Cristo, né, nós já fomos perdoados das nossas más obras, já como está escrito ali, nós somos sacerdócio real, que é a nação santa. Nós somos verdadeiros servidores e ministros de Deus nessa terra. Nós somos uma influência, nós somos sal da terra. Entende? Hoje a gente confia muito em... não que a gente não tenha que confiar, mas eu vejo muita pregação. Hospital, vai no hospital. Meu irmão, liga pro centro e... Não que você, né, vai ser um maluco suicida, mas... Irmãos, às vezes você tá com uma dor de cabeça. Às vezes você tá com uma enfermidade, né? A primeira coisa que a gente faz... Não vou falar qual aqui porque sabe que tudo pode ser censurado, né? Mas a primeira coisa que a gente faz é ir no médico. Ou seja, confiar no homem. Sendo que a primeira coisa que nós deveríamos fazer é orar. É falar para Deus, meu Deus, o que está acontecendo? Me livra disso. Já orei, então eu tenho que passar por isso. Então aí você vai entendendo o propósito de Deus. Então agora eu tenho que procurar ajuda. Aquela pessoa está enferma, vai lá no médico. Por que você não vai lá orar por ela, meu irmão? Entende? Ou porque na hora da sua casa. Então tá, meu irmão, você tá assim. Cara, eu tô... Não sei, cara, eu acho que eu tô com depressão. Eu acho que eu tô... Sei lá, cara, aborrecido. Meu irmão, vamos orar. Mas não, a primeira coisa que a gente faz é... Meu irmão, tem um remedinho bom. Toma um chazinho. Entende? Vai no médico. Não, vamos orar. Se tu não melhorar, vai no médico. Entende, meus queridos? Isso aqui é só uns detalhezinhos, né? Mas, voltando ao assunto, aí fala que o próprio Cristo padeceu deixando exemplo, né? Ele deixou o exemplo. Ele era o cara que ele mais podia se injuriar. Ele era o único que podia ameaçar. Ele era o único que podia dizer, deu. Mas ele não fazia nada disso. Ele nos dava o exemplo para que nós seguíssemos, para que fosse exemplo para nós, mostrando que aquilo que a gente acha que é vitória, que aquilo que a gente acha que é ganhei, a última resposta foi a minha, ganhei, que isso não é a vitória. Mas o mundo, mas a nossa jornada aqui é meio que nem o Rocky Balboa, né? Você já viu aquele filme, o Rocky Balboa? O importante na caminhada cristã não é o quanto você bate, mas é o quanto você aguenta apanhar. Porque você cai. Quando o boxeador cai lá, não tem um cara que levanta ele.
Então, nós, Cristo está ali do lado. A gente cai. Ele pega e levanta. Ele cura. Peraí, o olho aqui tá aqui, peraí. E aí eu vou te mostrar agora, tô te mostrando pra te ver melhor. Que tá doendo, peraí que eu vou massagear pra ti. Vamos. Não, mas não, vamos, eu sei que tu vai. Então Cristo venceu para que a gente vença. Então a gente já é mais que vencedores, meus irmãos. Cristo Jesus. A gente fala assim, brincando, usando essas metáforas, mas não é fácil. E em nós mesmos nós não conseguimos. Mas na nossa fé nele nós vamos, dia a dia, até chegar dia perfeito. Tá escrito também, porque se a gente às vezes por insubordinação, a gente enfrenta os outros, né, e sofre, né, até açoites, para mostrar que a gente tá certo ou tá errado. Eu não aceito desaforo, blá, blá. Aí tá escrito aqui, o que a gente ganha com isso? A gente tá agindo como eles. Espiritualmente falando, será que a gente ganhou ou perdeu a questão? Entende, meus irmãos? Então, nós como peregrinos e forasteiros temos que se abster de tudo que está ao nosso redor, de toda a natureza caída, começando no nosso coração, começando desapegando aquilo, né, se abstendo, desapegando aquilo que está na nossa sociedade, né, não sendo Maria vai com as outras. Oh, cara, aquilo me espanta, aquilo não me espanta, ou eu também. Não, claro que você tiver um bom senso, você vai querer o que é melhor para a sociedade também. Você tem teus direitos cívicos hoje, você vive num país, somente o Brasil, democrático, você tem direitos do qual, como cristão, você também tem que exigir, entende? Você tem direito a um aposento, você tem direito a um hospital público, né? Você tem direito a vamos dizer, você paga imposto, você tem direito que na sua rua, por exemplo, põe asfalto, põe a lajota, põe uma luz no poste se quebrar, porque você paga o imposto disso, é você que paga isso, entende? Então você tem direito, entende? O que Paulo está falando aqui é que naquilo que não te convém nesse mundo, né? Eu vou lá porque eu quero. Não. Você é peregrino e forasteiro. Você tem que entender que isso aqui você está de passagem. Mas você não é desse mundo. Nem eu. Nós somos os ministros de Deus, o sacerdócio real, a nação santa. Tá, meus irmãos? Que Deus possa nos abençoar e nos dar entendimento sobre essa palavra, sobre essa passagem bíblica. E porque o mundo aí, como ali, homens loucos, né, falou que fazendo bem tapeis a boca a ignorância dos homens loucos, né? Porque esse mundo é tudo função de dinheiro, de status, de ser aceito, não em função do... Quando nós às vezes... Porque a nossa briga não é contra a carne nem contra o sangue. Porque nós às vezes vemos o próximo, nós achamos que... a gente não vê a aparência das coisas. Ele tá me desafiando, então ele vai ver. Não, meus irmãos, isso aqui é a carne, né? A gente tem que ver e dizer, pô, meu Deus, misericórdia desse homem. Misericórdia desse homem. Ou dessa mulher. Mas não é fácil. Mas em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Leia esse capítulo, leia a carta de Pedro. Tá? Eu acho que é 5, 6 capítulos. 5 capítulos, a 1 Pedro. Leia a 2 Pedro. E leia as escrituras, né, meu irmão? As passagens de Cristo, tá? E deixa o Espírito de Cristo te ensinar. Não vai pelo seu achismo. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe no nome de Jesus. Amém.